que é o troca de energia. Para a gente poder introduzir isso, eu tinha comentado que o nosso corpo, nós seres humanos, a gente precisa de energia, por isso que a gente come. É o primeiro passo que vocês precisam observar isso. A gente está comendo o tempo inteiro para adquirir energia e com essa energia poder estar fazendo atividades. E que atividades são essas? São forças que eu aplico e quando eu pego essa força e gero um deslocamento, eu tenho o que eu chamo de trabalho. Pessoal, trabalho é a mesma coisa de energia. E as unidades de medida de energia é o joule e a caloria. Quando eu aplico uma força, eu falo assim para vocês, ó, vamos aplicar uma determinada força para locomover, por exemplo, esse controle aqui. Essa minha força ela pode ser constante ou ela pode ser uma força variável. O que é uma força constante? Eu pego esse bloco, começo a aplicar uma força, por exemplo, de 10 newton, 10 newton, 10 newton, 10 newton, sempre continua a mesma força. Aí vocês lembram que quando eu tenho um trabalho e essa minha força ela é constante, a gente representava ela por essa fórmula aqui, ó. Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. E eu disse para vocês o seguinte, naquela aula da revisão lá. Se eu tiver um bloco, por exemplo, aqui, e eu estiver deslocando esse bloco na horizontal, e a força também estiver na horizontal, esse meu ângulo aqui vale 0 graus, ó. E aí, se ele vale 0 grau, vai ficar trabalho, vai ser força vezes distância vezes cosseno de 0. Isso dá força vezes distância. Pessoal, vocês lembraram que foi isso que a gente discutiu um pouco nas videoaulas? Eu introduzi falando desse trabalho, que é o gasto energético, de uma força constante. Aí depois, numa outra videoaula, eu falei para vocês o que era o trabalho da força-peso. Aí entra um personagem muito bacana, que é a gravidade. O que é trabalho da força-peso? Eu pego essa jarra, ó, quando eu levanto ela, tem alguma coisa que puxa ela para o centro da Terra. Então, o trabalho da força-peso, ele tem aqui a atuação, ó, da gravidade. Atuação da gravidade. E para quem não lembra, eu fiz aqui a dedução da fórmula, vou fazer rapidinho aqui de novo, para ficar bem claro. Eu disse que trabalho é força vezes distância. Aí eu não sei se vocês lembram que a gente comentou que a força ela é massa vezes gravidade. Ó, eu vou trocar o F por M vezes G. E agora, pessoal, o que é esse nosso D? Em vez de eu estar me deslocando na horizontal, quando eu tenho a gravidade, eu me desloco na vertical. E na vertical chama-se de altura. Por isso que o D é o H. Por isso que sempre que você tiver algum objeto e você estiver deslocando ele aqui, ó, o trabalho é o mgh. É essa fórmula aqui. E aí tem o trabalho da força variável. Vocês lembram o que era a força variável? Eu começo a empurrar alguma coisa. Eu começo com 10 newton, aí eu fico mais forte, vou empurrar um carro. Aí vou para 12 newtons, 15 newtons, 18 newtons. Essa minha força ela está variando à medida que eu empurro o carro. Isso é chamado força variável. Pessoal, alguém dessa sala lembra como que eu acho o trabalho de uma força variável? Vocês lembram disso ou não? Aqui o chat. Da figura. Isso, faz a área da figura. Perfeito. Que é esse exemplo aqui, ó. Eu começo aqui com uma força 0, tá? O objeto está parado. Aí eu venho aqui, aplico uma determinada força e desloco ele por 1 metro. Aumento essa força, desloco por 2 metros. Então, quando essa força varia, basta que eu encontre a área da figura. Então, vamos colocar aqui, ó, vou marcar no nosso resumo, que basta achar a área da figura. Se for triângulo, pessoal, acha a área do triângulo. Se for um trapézio, acha a área do trapézio. Agora, eu falei um pouco da força elástica também no nosso resumo. Eu não sei se vocês lembram o seguinte.
eu tenho aqui, ó, nessa figura, uma mola. Aqui tem uma mola. Eu não apliquei, pessoal, força nenhuma. A mola está parada. Aí eu venho com a minha mão e faço uma força na mola. Quando eu faço uma força na mola, ela tende a alongar. Esse alongamento eu represento ele pela letra X, e essa aqui é a força F que eu apliquei. E daqui eu falei para vocês que eu consigo tirar uma relação. Eu não vou deduzir essa relação de novo. Alguém lembra qual a fórmula que eu uso para calcular a força quando eu faço em uma mola? Quem pode me falar aí? Cálculo da força elástica. Eu tenho um objeto que é uma mola. Pode ser um amortecedor, pode ser uma mola de elevador. Quem lembra? K vezes X. K vezes X, perfeito. Pessoal, ó, no nosso resumo, quem que é o K? É o que eu chamo de constante elástica. O que é a constante elástica? É um valor que vem em todo o material de mola. Se você for lá agora e for comprar uma mola para o amortecedor do carro do seu carro ou o carro do seu pai, essa mola ela tem uma resistência. Quanto maior for esse K, mais grossa e mais resistente é o material da mola. Quanto menor for esse K, é uma mola menos resistente. Então, ele diz a resistência da mola, isso aqui. E esse nosso X é o quanto a mola deformou. Deformação. Ótimo. Só que, moçada, ó, agora presta bastante atenção no detalhe, que isso aqui eu não coloquei na videoaula do nosso resumo. Eu comentei o seguinte com vocês. Eu tenho aqui uma mola. Eu faço uma força para puxar essa mola, ou eu faço uma força para empurrar essa mola. Independente se a mola vai alongar ou se a mola vai comprimir, eu tenho que ter energia para poder fazer esse movimento. E essa energia é chamada de trabalho, porque trabalho nada mais é do que energia, realizada numa força elástica. E como que eu calculo essa quantidade de energia para alongar ou comprimir? Isso aqui eu não expliquei para vocês, agora eu vou passar aqui certo no passo a passo. É o seguinte. Existe uma lei que eu falei na videoaula para vocês, que chama a lei de Hooke. Qualquer mola, ela sempre vai ter esse comportamento aqui que vocês estão vendo, ó, que parece uma reta. Que é uma reta, parece não, ó. É isso aqui. Esse é o comportamento de uma mola. O que significa isso aqui ser uma reta? Se eu aplico aqui, ó, se eu deformo a mola 1 metro, por exemplo, e para deformar 1 metro eu precisei de aplicar uma força de 20 newtons, se eu dobrar isso para 2 metros, a minha força também vai ter que dobrar e ela vai para 40 newtons. É isso que caracteriza uma reta. Legal. O que mais que eu preciso saber? Que eu estou aplicando uma força que está variando. E quando eu aplico uma força que varia, eu tenho que achar a área dessa figura. Que figura que eu tenho aqui, pessoal? Um triângulo. Então, vamos lá, ó. Quando eu faço a área desse triângulo, eu encontro o trabalho. Base vezes altura sobre 2. Vamos ver aqui no chat. Ô, João, seja bem-vindo, meu querido. A base dessa figura, ó, vamos olhar comigo aqui com calma, qual que é a nossa base? Essa aqui, ó. É o quanto eu estou alongando, o quanto eu estou deformando ou comprimindo essa mola. Então, a nossa base aqui é o X. A altura desse triângulo, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, é a força, é o valor do F. Tudo isso daqui dividido por 2. Mas o que eu estou falando para vocês? Que esse comportamento de triângulo se trata de quê? De uma força elástica. Então, eu vou colocar aqui um elástico. Mas olha que legal. O que eu acabei de passar para vocês? A fórmula da força elástica, ó, que é o Kx.
Então, eu vou substituir essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou ficar com x vezes, olha a fórmula da força elástica aqui, K vezes x, tudo isso sobre 2. E aí, eu tenho o trabalho da força elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. É isso aqui que a gente vai começar a trabalhar agora. Trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Eu sei que parece um pouco bobo esse monte de fórmula, mas vocês vão perceber que não se trata simplesmente de uma mola, que dentro da engenharia a gente vai ter uma puta de uma aplicação em mecânica para poder mexer com essa parte aqui. Pessoal, então vamos lá. Resumindo rapidamente tudo isso que eu falei para vocês. Trabalho é energia. Tem várias formas de eu calcular um trabalho, uma força constante, uma força peso, uma força no elástico, e tudo se resume a um único fator. Qual que é o fator? Determinar, quantificar o quanto de energia está dissipando ou entrando em determinado corpo. E esse será o assunto da nossa aula agora. Legal. Se eu estou falando para vocês que trabalho é energia, eu vou apresentar para vocês um tipo de energia chamado energia cinética. Pessoal, quem vem lá do ensino médio já estudou energia cinética? Lembra? Que agora começa a ficar bem interessante essa parte aqui. Todo mundo lembra o que é energia cinética? Vamos ver aqui no chat. Então tá. Vai o meu primeiro desafio, eu queria que vocês fossem falando. Pode falar no áudio aí se quiser, pessoal, fica à vontade. Lembra de um detalhe. Se eu falei para vocês que trabalho é a mesma coisa que energia, e se eu estou dizendo para vocês que a fórmula do trabalho é força vezes distância, e eu estou dizendo para vocês que uma dessas energias, que é chamada de energia cinética, quem estudou isso lá no ensino médio, o professor apresentou uma fórmula para vocês da energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A minha pergunta é, alguém sabe demonstrar, lembra como que eu chego nessa fórmula aqui? Só lembrando, ó, o M é a massa do corpo. O V é a velocidade com que ele se movimenta. Lembrando que se um corpo tem uma massa, se o corpo tem uma velocidade, ele está se movimentando. Se ele está se movimentando, ele precisa de energia. Essa energia do movimento, pessoal, é o que eu chamo de energia cinética. Essa aqui, ó. Quem arrisca e falar para mim como que eu demonstro essa fórmula? O Caio, Felipe, o Gustavo, a Sabrina, a Laura. Vocês têm algum palpite para eu começar? E ali é o quê, Juninho? Oi? Distância? Não E entendi. ali é a distância? O D é a distância. Peraí, deixa eu pensar. Ó, T é trabalho, F é força, D é distância. Mas eu queria, assim, ó, demonstrar essa fórmula agora. Moçada, ó, trabalho é a mesma coisa que energia. Todo mundo está convencido que a fórmula do trabalho é essa aqui, ó, F vezes D. O F é a força, o D é a distância. Se eu aplico força e gero uma distância, um deslocamento, eu tenho trabalho. Legal. Agora eu vou fazer aqui, ó, vou começar a brincar com vocês. Lembra da lei de Newton que diz o seguinte, que força é igual massa vezes aceleração? Eu vou usar essa fórmula, que força é massa vezes aceleração, e vou colocar ela aqui, ó, no lugar do F. Vezes a distância. Agora, vamos pensar um pouco junto.
Eu quero pegar essa fórmula que vocês estão vendo aqui e quero chegar aqui. Porque elas precisam ser iguais. Se eu estou o tempo inteiro na aula falando para vocês que trabalho é a mesma coisa que energia, eu preciso, então, que isso daqui seja igual a isso daqui, ó. Isso tem que ser igual a isso. Quem arrisca aí? Não é possível, gente? Vamos lá, rapaziada. Julielton, a Gabriela. Juninho, tem como você repetir a pergunta, por favor? Sim. Ó, a gente não afirmou que trabalho é a mesma coisa que energia? Se a fórmula do trabalho é essa daqui, força vezes distância, eu preciso sair dessa fórmula e preciso chegar nessa daqui, porque eu estou afirmando que as duas são iguais. Quem tem trabalho tem energia. Perfeito. Eu peguei aqui, abri a fórmula da força, escrevi massa vezes aceleração vezes a distância. Só que agora eu preciso manipular essa fórmula aqui, ó, para poder chegar aqui. Alguém tem alguma sugestão? Ó, vou dar mais uma sugestão para vocês verem como que a física, ela é fantástica. Pessoal, tá tudo interligado. Vocês lembram que eu comentei no começo do ano com vocês dessa fórmula aqui, ó? Velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essa aqui é a nossa equação de Torricelli. Eu vou supor que o nosso corpo está saindo do repouso. Então, essa velocidade inicial aqui vale 0. Se esse corpo está saindo do repouso e está percorrendo uma determinada distância, um espaço, eu vou chamar esse espaço aqui, ó, eu vou trocar pela letra D. Só estou trocando a letra do alfabeto. Variação de espaço pode ser S, como pode ser D. Como que fica isso? V quadrado é igual 2 vezes A vezes D. Moçada, repara comigo agora que aqui eu tenho A. E repara que de cá eu também tenho A. Eu vou isolar o A e vou jogar ele aqui dentro. Vou deixar ele sozinho aqui, ó. O 2 vezes D está multiplicando, eu passo ele dividindo. E o V quadrado vem aqui em cima. Olha que bacana agora. O que eu faço? Eu pego esse valor e jogo aqui dentro, ó. Então, eu passo a ter o seguinte. Trabalho é igual massa vezes. Quem é o nosso A? Velocidade ao quadrado sobre 2 vezes D. Tudo isso daqui vezes D. Agora eu cancelo esse e eu chego na fórmula que trabalho é igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Opa, mas peraí. Trabalho não é a mesma coisa que energia? Perfeito. Então, toda vez que eu falar em movimento, toda vez que eu falar que uma coisa está se movimentando, eu posso sempre usar, pessoal, essas duas fórmulas aqui, ó. Ou força vezes distância, ou eu uso a fórmula massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E essa aqui é a maior babaquice que eu já vi na física. Por que chamar uma fórmula de trabalho e por que chamar outra fórmula de energia, sendo que as duas é a mesma coisa? Então, você pode representar dessas duas formas para quantificar a energia de um corpo. Galera, fala para mim se vocês estão entendendo, quer que eu dê uma pausa ou pode, ó, esse é o rei, que tem muita matéria hoje ainda. Por mim, pode ir, Juninho. Pode? Então, vamos treinar. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Juninho, Oi, diga.
Você está gravando a aula, né? Porque o comecinho da aula eu perdi. Não, tô gravando, eu vou postar ela inteira. Fechou, então. A outra parte, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma bola de boliche e uma outra bola de tênis. É lógico que a bola de boliche ela é muito mais pesada, ela tem 5 quilos. A bola de tênis ela é uma bola mais leve, ela tem 0,05 quilos, tá? Bem leve mesmo. Essas duas bolas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o seguinte, eu pego a bola de boliche na minha mão, jogo ela e ela sai a uma velocidade de 2 metros por segundo. E eu quero calcular quanto de energia ela está adquirindo nessa velocidade dela. Tá? Quanto que eu estou acumulando de energia. Primeiro, você precisa observar que eu estou falando a palavra energia. O que é energia? É movimento. Se ela está em movimento, é energia cinética. Qual que é a fórmula da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar assim, ó. A massa da bola de boliche é 5, a velocidade que eu joguei é 2 sobre 2. Isso dá 5 vezes 4 sobre 2. Isso dá como resultado 10. Pessoal, esqueci. 10 o que mesmo? Joule. Joule. Perfeito. Agora eu quero fazer uma comparação para vocês com a bola de tênis. A mesma coisa, eu vou aplicar a fórmula aqui, ó. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A massa da bola, 0,05. A velocidade é 2 ao quadrado sobre 2. Vamos resolver essa conta aqui, ó. Vai ficar 0,05 vezes 4, que é 2 ao quadrado, sobre 2. 0,1 joule. E aí eu pergunto para vocês, quem conseguiu carregar mais energia nessa brincadeira? Quem adquiriu? A bola de boliche. Por quê? Por isso que ela é mais danosa. Pega uma bola de boliche a uma velocidade de 2 metros por segundo e taca em alguém. Pega uma bola de tênis e taca essa bola de tênis. Qual que vai machucar mais o ser humano? A bola de boliche. É lógico que ela vai machucar mais. Por quê? Ela carregou mais energia naquele momento que ela estava se dissipando. Ela chegou com mais impacto. Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa matéria. Agora eu quero saber uma coisa. Eu prometo para vocês que vocês vão entender isso na prática, tá? Na próxima semana a gente começa a interligar isso na engenharia. Eu vou falar agora para vocês da energia potencial. Energia cinética é quando o meu objeto está em movimento. Eu vou marcar aqui de novo para você não esquecer e me dar um show nos exercícios hoje. Então, ó, energia cinética é a energia do movimento. Energia do movimento. E a energia potencial, pessoal, é quando o objeto está em repouso a uma determinada altura. Aí você vai falar assim, ô professor, mas eu preciso de energia para poder deixar um material em repouso? Precisa. Quando ele tem a influência da gravidade, pessoal, sim. Olha o exemplo da jarra de novo. Eu vou pegar essa jarra e vou ficar segurando ela aqui. Imagina que você quer um peso de academia ou alguma coisa muito pesada. Você concorda comigo que para eu ficar segurando esse objeto, eu preciso ter energia para suportar esse peso? Quando essa energia está parada, eu estou segurando com a influência da gravidade, energia potencial. Quando eu solto esse objeto, ele adquire velocidade, energia cinética. E aí, cai na mesma coisa que vocês aprenderam já. Vocês estão craque aqui, ó. Show de bola. Trabalho da força-peso
Eu não falei no começo da videoaula que é massa vezes gravidade vezes altura? A energia potencial também é massa vezes gravidade vezes altura. Então, tudo que tem gravidade, ele armazena uma determinada quantidade de energia. E eu vou de novo fazer nosso resumo aqui, ó. Está em movimento, está em repouso. Mas cuidado, não é um repouso qualquer, pessoal. É um repouso. Se tiver um repouso aqui em cima da mesa, ó, não tem gravidade e eu não preciso de energia para poder segurar esse objeto. Está parado, ó, em cima da mesa. Imagina que minha mão é a mesa. Mas se ele estiver em repouso sobre a gravidade, eu chamo esse movimento de energia potencial e vocês sempre vão usar essa fórmula aqui, ó, do mgh. Agora, se esse objeto estiver em movimento, eu chamo energia cinética, eu posso usar essa fórmula, ou eu posso usar essa fórmula, ou eu posso achar a área da figura. Então, isso aqui se resume essa parte da matéria. Então, vamos lá. Então, vendo essa maçã aqui no ponto C? Ela está a uma altura de 3 metros do chão. A outra maçã no ponto B está a uma altura de 2,5. A outra maçã no ponto A está a uma altura de 2 metros. Quando bater no chão, qual dessas três vocês acham que vai bater com maior impacto, que vai ter maior energia acumulada? A 3, a que está 2,5 ou a que está 2, pessoal? Tá 3. A 3. Por isso que eu falo para vocês que se vocês quiserem aumentar a pressão numa torneira, soba a caixa d'água, porque quanto mais alta a sua caixa d'água ficar, mais energia acumulada ela vai ter. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Trabalho é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Quanto maior for a altura, maior vai ser a quantidade de energia que eu tenho. Então, a maçã C carrega mais energia. Só isso. Pessoal, tá muita teoria aí, eu já vou chegar nos exercícios. Ó, falta pouco. Até aí tá tranquilo? Pode mandar mais um pouco? Alguém tá Tranquilo. Vamos, gente, participa. O Igor não tá falando nada, Maria Vitória, vamos lá. Tranquilo até agora. Guilherme. Hã? Tranquilo. Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Então, agora vamos brincar um pouco aqui. Vamos falar uma coisa importante, que é isso que a gente vai usar na semana que vem. Vocês estão cansados de ouvir todo mundo falar para vocês que a energia, ela sempre é transformada. Eu não crio energia, eu não destruo energia. A energia, ela sempre se transforma em alguma coisa. Por exemplo, suponha que eu pego uma lâmpada e ligo essa lâmpada. Ela vai se transformar. Aquela energia elétrica que chegou na lâmpada vai se transformar numa energia luminosa. E vai se transformar também numa energia térmica. Por quê? Se você colocar a mão na lâmpada, ela não vai estar quente? Então, olha o que aconteceu no primeiro exemplo. Eu liguei a lâmpada na minha casa. Então, eu tinha uma energia elétrica. Essa energia elétrica iluminou o meu ambiente. Então, ela se transformou em energia luminosa. Eu pus a mão na lâmpada, estava quente. E ela se transformou em energia térmica. E para vocês entenderem, pessoal, que eu estou querendo falar para vocês, que nada é destruído e nada é criado, suponha que eu tenha aqui 20 joules de energia. Eu não vou perder essa energia. No final, eu vou continuar com 20 joules. É como se desses 20, 15 fosse para cá
e os outros 5 joules fossem para cá. Então, eu não perco essa energia, eu pego ela toda e converto em outro tipo de energia. Então, vamos pegar esse texto, pessoal, eu inventei isso aqui para vocês agora, que eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. É muito lindo como a gente observar como que o mundo é tudo muito conectado. Olha que bacana. Deixa eu pegar aqui. Eu vou aumentar aqui, ó. O Sol está aqui. O que acontece? A energia do Sol, ela vem, ela aquece a água. Beleza. Eu tenho uma energia acontecendo. O que acontece quando a energia do Sol chega na água? Ela provoca vapor. Concorda comigo? Que ela aqueceu a água, subiu vapor. É como se você estivesse aquecendo a água aí na sua casa. Esse vapor, ele sobe para a atmosfera. A atmosfera é o ar. Perfeito. Quando ele sobe para a atmosfera, o que acontece? Ele forma as nuvens. Então, olha a energia acontecendo. A energia do Sol se transformou numa energia de calor. Essa energia de calor se transformou num outro tipo de energia potencial. Pessoal, por que vocês acham que a energia que está na nuvem, as águas que ficam na nuvem, é uma energia potencial? Quem pode me falar isso? Energia do Sol, caiu na água, a água aqueceu, subiu partículas de vapor foi para a nuvem. Por que eu tenho energia potencial lá nas nuvens? Como que é, Juninho? Pergunta? Ó, vamos de novo aqui, ó, para vocês entenderem. A energia Está em que repouso, sofrendo a ação da gravidade. Hã? Porque tem a gravidade. É isso mesmo. Ó, a energia do Sol, ela vai aquecer uma água. Óbvio, planeta Terra, energia do Sol aqueceu a água. Eu tenho nessa brincadeira aí uma transformação para energia térmica. Essa energia térmica, ela vai virar vapor. Por quê? Porque aqueceu, igual você aquecer água na sua casa. Esse vapor, essas partículas de água sobem para as nuvens. E elas vão ficar aqui, ó. Tudo acumulado aqui nas nuvens. As partículas de água. Eu passo a ter, igual vocês falaram agora, uma energia potencial. Por que potencial? Porque essas gotículas de água não estão se movimentando, elas estão em repouso nas nuvens. O que acontece com essas nuvens? Chove. Quando chove, o que eu fiz? Eu peguei toda essa energia de água que estava na nuvem e fiz ela virar uma energia cinética. Por que virou energia cinética, pessoal, agora? A chuva. Movimento. Movimento. Quando começa a chover, a água não está caindo, ela está tendo movimento. Olha que lindo essa passagem da natureza. Energia térmica vai para cá, vira energia gravitacional. Essa energia gravitacional, que é a energia potencial, vira energia cinética. Elas vão para o lago. Beleza. Aqui, ó. Chega lá no lago, ela é toda represada. Vira novamente uma energia potencial, porque ela acumulou no mar, lá no lago. Aí o que acontece? Eu coloco uma turbina, ela começa a movimentar aquela água, aquelas pás. Com aquele movimento que eu tenho, eu passo a gerar energia elétrica. Pessoal, essa conexão do universo é a coisa mais linda. Por quê? Sol vai para a água vai para a nuvem vira água, a água enche o lago tem um vertedouro que gera energia, que vai gerar energia elétrica. Então, eu estou o tempo inteiro brincando de converter energia, uma para outra, que vai para outra, e assim por diante. Pessoal, tudo bem, então? Ficou claro nesse slide para vocês que a energia, ela vai se transferindo. Ela nunca é criada, ela nunca é destruída. Tudo bem essa parte aí? Chegando nos exercícios agora. Tudo. Eu vou chegar onde precisa com vocês. Pessoal, esse aqui vocês vão fazer junto comigo, ó, o próximo. Então, agora, uma teoria que a gente vai fixar, muito importante, se vocês não entenderem, vocês me falam. Esse garoto aqui, ó, ele está parado aqui em cima, a uma determinada altura do chão.
Perfeito. Se ele tiver aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Se esse garoto tiver uma altura aqui, por exemplo, de 2 metros, quanto de energia ele tem acumulado aqui? Vamos supor que esse camarada nosso tenha 60 quilos. Então, ele tem acumulado massa vezes gravidade vezes altura. A massa dele é 60 quilos, a gravidade é 10, a altura é 2. Então, ele tem acumulado 600 vezes 2, 1.200 joules. Ótimo. Quando ele começa a descer essa rampa, ele começa a entrar em movimento. Vocês concordam comigo? Ele foi descendo aqui, ó, adquiriu movimento. Então, ele passou até aqui, ó, energia cinética. Se ele adquirir, por exemplo, 800 de energia cinética, aqui, energia do movimento, vocês concordam comigo que eu acabei de falar para vocês que a energia, ela não se transforma, ela não se perde. Se ele tinha 1.200, ele tem que continuar com esses 1.200 aqui. Se 800 virou energia de movimento, aqui faltam 400 para a energia potencial. E aí a gente vai brincando com uma troca. Então, ó, olha o que eu estou falando para vocês. O garoto estava parado com 1.200. Adquiriu movimento, pegou 800 joules de movimento. Então, ele tem 400 joules de potencial. Ele andou mais um pouco, agora ele adquiriu 1.000 joules de movimento. Como a energia não perde, ele ainda tem 200 joules de potencial. Quase chegando lá em cima, velocidade dele estava rápida. Aí ele adquiriu aqui, ó, 1.200 joules de movimento. 1.200 não, 1.100 de movimento. Como a energia não perde, e ele estava com 1.200, ele tem 100 aqui. Olha que bacana. Ele não está perdendo essa energia. E quando ele chega lá em cima, se ele parar de novo, ele vai ter 0 de energia cinética e vai retornar a ter as 1.200 de potencial. Essa aqui. Moçada, então, o que tem que ficar claro para vocês nesse slide, para vocês terem sucesso nos exercícios na próxima matéria, é que a gente vai brincar de troca. A gente vai ficar trocando. Eu tenho uma energia aqui, eu solto essa energia, ela adquire movimento. Eu tenho que lembrar que eu não perco nada, tá? E é isso que eu vou tentar provar nesse exercício com vocês.